Olá, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai trabalhar a seguinte proposta, né? Como surgem os estereótipos e alguns tipos deles. Então, primeiramente, vamos pensar, o que é estereótipo, né? E aí, como que eles surgem? A partir de uma leitura aqui, vai esclarecer um pouco essa ideia. O estereótipo é uma construção cultural. Isso quer dizer que as crenças, os costumes, os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção de estereótipos. Por isso que na maioria das vezes ele atua de maneira inconsciente, né, dentro aí do comportamento das pessoas. Estamos tão habituados, se a gente for pensar, com esse tipo de comportamento que muitas vezes o produzimos e reproduzimos sem mesmo pensar, sem mesmo perceber. Quantas vezes você já não achou, vamos pensar aí os mais antigos, estranho ver uma menina brincando de futebol, né? Ou, por vezes, um menino usando camiseta rosa, como se estivesse fora de contexto ou que aquilo não era comum. Isso tudo tem a ver com o estereótipo, porque a gente cresceu, né, dentro de uma cultura que determinava o tipo de brincadeira de um e a cor de roupa que um e o outro deveriam vestir. Isso tem a ver com o estereótipo, né, a visão que é construída dentro daquele contexto social. Esse modelo, então, de pensar, né, traz uma carga de preconcepções ou preconceitos muito grande, porque a partir da inferência de preconcepções do inconsciente que determina o tipo, né, de agir da pessoa, o tipo que ela deve ser ou é. Então agora a gente vai ver um pouco alguns tipos de estereótipos. Uma vez sabendo o que é, agora vamos ver alguns tipos. Primeiro, vamos pensar aqui, região Nordeste. É muito comum a gente ver na televisão, quando fala do Nordeste, a ideia de quem não mora lá, obviamente em outras regiões, que é um clima semiárido, né? Que é a seca no Nordeste, e geralmente vem associado com aquela ideia da carcaça de boi, né? Que já morreu por seca ou por fome, então colocada ali, a sequidão, ou mesmo depoimento de famílias sofridas. Então, o que é comum ter um estereótipo? Que lá não tem água, que lá é muito seca e que os animais morrem de fome, que as pessoas passam, né, fome. Só que se a gente for ver a fundo mesmo, o Nordeste é rico, é cheio de regiões de muito verde e que chove também, e que não é toda essa escassez toda e pobreza. Apenas algumas poucas regiões em dado momento do ano, de fato, faz uma seca porque chove pouco. Um outro tipo de estereótipo é o estereótipo de gênero, e esse está relacionado à ideia de uma criação cultural que em dado momento da nossa história conceituou, determinou que meninas tinham diferentes tipos de roupas e meninos outras roupas para se vestir, né? Ou mesmo cores de roupa. A gente sabe que na nossa história mais tradicional, a menina tinha aquele apego mais ao vermelho ou ao rosa e a mulher e o menino ao verde, ao azul. E outra questão também é a questão do brinquedo, né? A menina, desde sempre, na história, foi criada dentro de um contexto de brincar com bonecas e tal, e o menino já com carrinho, com bola, entre outras coisas. Então, tudo isso são estereótipos que vão sendo criados dentro da sociedade. Como, por exemplo, a menina tem um comportamento de menina e o menino um comportamento de menino de acordo com o seu gênero. Então, isso seria a ideia de um estereótipo de gênero. Outra questão de estereótipo também está relacionado dentro da nossa sociedade ao estereótipo de classe social ou mesmo de questão econômica, aonde muitas das vezes é comum a sociedade, por vezes, avaliar a pessoa por sua posição social, por sua conta bancária, pelo seu prestígio e estado social. E aí definir que um é superior por ter toda essa característica e o outro é inferior por ser baixa renda, por ser pobre, por não ter essa mesma oportunidade cultural e financeira. Também é um estereótipo. E também se tem aquela ideia, que é outro estereótipo, de que quem mora e vive em periferia ou favela é que são todos criminosos ou são bandidos. E a gente sabe que não. Tem muita gente de favela, de comunidade, são pessoas simples, trabalhadora e honesta. Então a gente vai ver que estereótipo às vezes coloca as pessoas na caixinha e não compreende ela na sua totalidade, né? Às vezes são visões generalizantes e que acaba determinando o jeito de ser das pessoas. Só para terminar aqui, também temos dentro da sociedade os estereótipos de beleza.
Vamos lá, vamos pensar o que seria um estereótipo de beleza. Este estereótipo está relacionado ao aspecto físico, ou seja, existe um ideal de corpo dentro desse estereótipo, de peso, de rosto, um ideal de cabelo, um ideal de boca, o ideal de unhas e pés, e tudo isso e do que se usa, que se difere de acordo com a cultura de cada país, sendo que na verdade a beleza ela é a diversidade. Cada cultura tem um jeito, um traço físico, um jeito de se comportar, de se vestir, então não dá para a gente atrelar a ideia da beleza como algo ideal, porque a beleza é algo diverso e não pode ser capturado, padronizado como um único modelo, né, da ideia de beleza. Então, dentro dessa ideia, o que eu quis trazer para vocês é essa reflexão, que a gente possa entender que essa cultura do estereótipo não dá mais. A gente tem que desconstruir essa ideia simplista e entender o ser humano de forma mais integral. Então, desde já agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Acompanha lá no canal. Muito obrigado.